Cavando. Aqui, esse eu até falei na live com vocês, né? Eu coloquei para vocês a respeito da patrística e Santo Agostinho. O que é essa patrística? Dentro da escola, então, que nós estamos estudando, que é o período, a filosofia medieval, então foi o seguinte: os primeiros padres da igreja empenharam-se na elaboração de diversos textos sobre a fé e a revelação cristã. O conjunto desses textos ficou conhecido como patrísticas. Por quê? Por terem sido escritos principalmente por grandes padres da igreja. Não se esquecendo que foi a elaboração de diversos textos sobre a fé e a revelação cristã. E aí, então, uma das principais correntes filosóficas inspirada na filosofia greco-romana tentou unir, então, o quê? A fé e argumentos racionais. E buscou a conciliação entre cristianismo e o conhecimento pagão. Que aí, então, o ícone, a pessoa mais importante, que foi o principal expoente, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, então, o nome dele é Aureliano Agostinho. Eu vou ler um pouco da biografia dele, porque eu falei isso na live, vocês viram o quanto é interessante. Você vai ver que é um cara que ele tem contato com Cícero, ele tem contato com o neoplatonismo, depois ele tem... Aí, depois que ele se converte ao catolicismo, e daí ele não muda mais, devido à grande crise existencial que ele está vivendo. É claro que dá para a gente entender o porquê, né? O cara é incansável de buscar, incansável querendo saber, querendo entender as coisas, um cara super inteligente e acaba encontrando isso. Olha aqui, ele é de 354 a 430, ele nasceu em Tagaste, na província romana, situado na África, e faleceu em Hipona, que hoje é Argélia. E ele, então, nessa cidade, ele ocupou o cargo de bispo da Igreja Católica. Ele, na sua formação intelectual, era professor de retórica, vocês se lembram, né? Eu até perguntei na live para vocês sobre essa coisa, quem é que ensinava retórica, quando que foi, lá atrás, né? Que eram sofistas. Então, ele era um professor de retórica, só que agora nós estamos falando bem à frente, né? Só que em Roma, despertou para a filosofia a partir da literatura de Cícero. Depois ele foi influenciado pelo maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? São dois grandes princípios opostos, o bem e o mal, que a maioria de nós acreditamos nisso, né? Que existe o bem e o mal, e aquela luta do bem com o mal e o mal com o bem. E até Paulo falou alguma coisa dessa natureza, né? O mal que o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, é mais ou menos alguma coisa assim, né? Então, essa luta que tem Santo Agostinho, posteriormente, depois ele vai falar sobre isso. Agora, Cícero era um orador político romano, que ele ficava em busca de um acordo de os ensinamentos da escola platônica. E aí depois, mais tarde, ele acaba se frustrando com o maniqueísmo. Pensam como esse Santo Agostinho era. Então ele acaba se frustrando com o maniqueísmo e com o neoplatonismo, e ele acaba entrando em contato com o ceticismo e com o neoplatonismo também. Depois ele acaba, como eu disse, se frustrando com isso tudo. E aí, olha, prestem atenção agora. Cresceu e aprofundou-se, então, em Agostinho uma grande crise existencial. Uma inquietação quase desesperada em busca de sentido para a vida. Foi nesse período crítico que ele se sentiu extremamente atraído pelas pregações de Santo Ambrósio, que era um bispo de Milão.
pouco tempo depois ele acaba se convertendo ao cristianismo, tornando-se o grande defensor para o resto da vida. Então pensa o seguinte, uma coisa que vocês têm que saber, que nós estamos estudando a filosofia medieval, dentro da filosofia medieval tem a patrística, e ele é acaba sendo um grande expoente desse momento, porque ele tentava conciliar o cristianismo com o pensamento pagão, né? Ele foi. E depois ele acaba se convertendo. E aí ele vai falar sobre a superioridade da alma, as boas obras ou graça divina, a liberdade e pecado. E nós vamos comentar isso nas lives posteriores, porque o tema é muito bacana, excepcional. Você vai ver que é muito parecido com o que a gente acredita hoje. A partir do momento que ele se torna, então, que ele se converte ao catolicismo, ele vai defender isso aí muito. Ele vai acabar defendendo isso para o resto da vida. Eu só vou falar mais um pouquinho para vocês entenderem. Olha aqui, Agostinho argumenta em favor da supremacia do espírito sobre o corpo. A matéria, para ele, a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo para a prática do bem. Então ele acreditava que na alma existe o espírito, e o espírito ele tem que superar ao corpo, porque o corpo é onde habita os desejos carnais. E ele fala assim, o pecador, entretanto, utilizando-se do livre-arbítrio, costumaria inverter essa relação, fazendo o corpo assumir o governo da alma. Provocaria com isso a submissão do espírito à matéria. O que seria para Agostinho equivalente à subordinação do eterno ao transitório, da essência à aparência. A verdadeira liberdade estaria na harmonia das ações humanas com a vontade de Deus. Ser livre é servir a Deus, diz Agostinho, pois o prazer de pecar é escravidão. Então ele vai defender que nós temos, então, que fazer o quê? Deixar o espírito dominar o corpo. Porque essa coisa de deixar o corpo dirigir o espírito, a gente acaba contrariando a vontade de Deus e isso acaba levando ao pecado. E para nós que conhecemos, pelo menos somos cristãos, e a gente conhece um pouco da Bíblia, a gente vai saber que isso aí é a pura verdade. Não tem como não acreditar nisso, né? Que essas coisas acabam gerando isso. Porque, segundo ele vai falar que esse pecado habita na carne. E hoje a maioria das pregações eles falam isso, né? Que o espírito tem que prevalecer sobre a carne. E Santo Agostinho, você imagina de que época que ele é. Nós estamos falando aí de século 4 e 5. Então é um cara extremamente contemporâneo, né? Para falar uma coisa dessa. Claro que tem pessoas que não creem nisso. E aí nós não vamos entrar no âmbito dessa questão. Mas a filosofia medieval tem esse ícone dela. No quesito da patrística, né? Porque na escolástica nós vamos ver São Tomás de Aquino. Mas é muito interessante ele ver. E depois nós vamos continuar na próxima aula, nas próximas lives. Eu vou falar para vocês o que ele pensa mais sobre as obras, como tem que ser a questão da graça, essa questão de liberdade e pecado, né? Essa questão do livre-arbítrio. O que é interessante é que antes a gente estava falando sobre fé e razão, como que poderia andar isso juntos, depois entramos na patrística e aí evidenciamos porque eles estão atrás de pessoas que poderiam pregar, então, a conciliação entre o cristianismo e o pensamento pagão, e ele foi o expoente disso, até que, então, ele acaba se convertendo ao catolicismo e fica nisso para o resto da vida. É magnífico ver essa trajetória de São Tomás de Aquino, né?
como ele passou toda essa transição, tá? Um abraço.